Boa noite, meninas, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas aí. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem aí para se tornar uma mulher forte mentalmente, tá? Que tem aí o controle das suas emoções para você conseguir conquistar a vida que você sabe que você merece. E olha, a gente está vivendo, sem dúvida, assim, um dos melhores momentos na área do desenvolvimento humano para que a gente consiga gerar esses resultados na nossa própria vida. Só que o mais importante é sem a gente depender de terapias longas, sem a gente depender de terapeutas, sem a gente depender de remédio, sem a gente depender de cursinho motivacional, de palestra. E tudo isso por quê? Cada vez mais essa busca, né, e o acesso pelo autoconhecimento, da gente conseguir realmente se entender, se compreender, entender aquilo que faz a gente se sentir bem, que faz a gente se sentir mal, mas mais do que isso, saber como lidar com esse tipo de coisa, né? Tem gente que eu vejo, que eu vou conversar, e às vezes eu falo assim, a pessoa fala, não, eu já tô fazendo terapia tem 3 anos. Eu falo, caramba, e há 3 anos você não conseguiu ainda resolver esses problemas aí que você tá vivendo? Porra, então peraí, vamos lá, o que eu penso, tá? Eu respeito todos os terapeutas, pra quem não me conhece ainda, eu sou psicanalista, tá bom? Há mais de 6 anos, tenho especialização em neurociência, tá? Mas uma das coisas que mais me incomodavam no começo da minha carreira era justamente esse fato das pessoas ficarem dependentes dos terapeutas. Porque eu acredito o seguinte, se você chega pra mim hoje, vivendo uma situação X que você tá vivendo, um conflito que você está vivendo hoje, seja lá qual for, uma crise de ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa de insegurança, se eu ainda tiver que levar 6 meses para começar a te dar alguma resposta daquilo que você está vivendo, você há de concordar comigo que você vai ficar mais ansiosa ainda, né? Você vai ficar mais apreensiva, né? Porque, você entrou, começou comigo, ainda vou levar 6 meses, 7 meses, 8 meses, um ano para conseguir começar a gerar resultado em você. Então, isso dentro da minha área foi o que sempre me deixou apreensiva. E aí eu comecei justamente a ir em busca de outras metodologias que me permitissem ser agregadas dentro da psicanálise sem descumprir nenhum código de ética, mas que eu pudesse trazer um resultado mais rápido. Porque eu entendo que se você está vivendo um problema hoje, se você não tiver que levar 6 meses para resolver um problema, ou se você estiver sempre dependente de um profissional para te dar uma orientação de alguma coisa, eu acho que isso é muito ruim. Pelo menos é o meu ponto de vista, ele não tem que estar certo ou errado. Só que eu prezo muito por uma coisa que eu chamo de autonomia emocional. De uma certa forma, quando você fica preso a um processo terapêutico por anos com um terapeuta, isso já é dependência emocional, sabe? Porque você fica sempre na expectativa da orientação que aquele terapeuta vai te passar para que você tome uma decisão. Ou você fica sempre na expectativa do que aquele terapeuta vai te passar para você se sentir segura em algo que você tem que tomar. Peraí, isso é dependência emocional, gente. A dependência emocional, diferente daquilo que a gente acredita, ela não está só limitada ao fato de você, mulher, ter uma dependência emocional com o homem. Não. Você pode ter dependência emocional com a sua mãe, com o seu pai, com uma amiga, com um filho. Tem mães que não conseguem entender que aos 18 anos o filho deveria estar pronto, o filho ou filha deveriam estar prontos emocionalmente para viverem a vida adulta deles. E a mãe, ela sofre falando, não, mas ele não tá pronto, ela não tá pronta. Deixa eu contar uma coisa para vocês, minha filha fez 19 anos e desde março ela tá morando na Irlanda, sozinha. Ai, mas você pagou. Não, paguei só as passagens e o intercâmbio. Mas ela já tá lá trabalhando, pagando o próprio aluguel de onde ela tá morando, arrumou emprego, foi sem saber nada de inglês, porque ela foi justamente para aprender inglês. E eu do lado de cá, as pessoas falam, como é que você tá se sentindo com isso? Eu falo, nossa, tô super feliz, tô tranquila. Falo com ela todo dia e tô do lado de cá super feliz, tranquila e orgulhosa, porque eu sei que ela já se tornou uma mulher livre emocionalmente. Eu vou ser mãe dela o resto da vida, mas ela não pode ter esse cordão umbilical preso comigo e achar, nossa, já imaginou? Olha que injusto. Eu não vou pra Irlanda porque senão minha mãe vai ficar muito triste, muito chateada. Calma aí, peraí. Que mãe seria eu se privasse a minha filha de ter a oportunidade de viver a vida dela? Então, muitas mães também, elas acabam criando essa dependência emocional.
É intencional, gente? Muitas das vezes não é intencional. A gente acaba errando querendo fazer o melhor, né? Mas nem sempre aquilo que é o melhor é o que é correto ou é o que é mais saudável emocionalmente. E geralmente aquelas pessoas que mais nos prejudicam emocionalmente, podem ter certeza, são aqueles que mais nos amam, tá bom? Então assim, ó, pra você que chegou aqui, parabéns, porque isso já demonstra que você é uma mulher diferenciada. Você poderia estar vendo o Jornal Nacional, poderia estar vendo novela, poderia estar fazendo outra coisa, mas você priorizou algo que é importante na sua vida. E de coração, eu prefiro falar com esse tipo de mulher. Aquelas mulheres que falam que quer e daqui a pouco desistem no meio do caminho, que qualquer obstáculo é motivo para ela poder, sabe, deixar pra lá. Eu nem gosto de perder tempo, porque isso é perca de tempo. Porque se você não está convencida de que você quer melhorar algo na sua vida, não sou eu do lado de cá que vou te convencer a nada. Eu vou estar do lado de cá para te ajudar e te mostrar o caminho se você quiser. Mas não vou estar do lado de cá para te persuadir ou te convencer de que você merece viver uma vida melhor. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Eu tenho algumas metas aqui com você do nosso encontro. Vamos lá, nossa meta número 1 é: por que você anda presa nesse ciclo do quase? Cíntia, mas o que é isso? O que é esse ciclo do quase? O ciclo do quase, eu costumo dizer que é aquele assim, ó, aonde você quase deu certo no amor. Daqui a pouco você vai e começa a fazer, abre um negócio. E ele começa a dar muito certo e tudo, daqui a pouco ele vai a fundo e aí você quase deu certo. Você quase conseguiu pagar todas as suas dívidas e não ter mais dívidas. Você quase conseguiu prosperar financeiramente. Você quase conseguiu resolver os seus problemas. Quase conseguiu conquistar os seus sonhos. Esse é o ciclo do quase. E por que será que esse ciclo do quase acontece? Muitas pessoas aqui vão falar que é destino. Outras pessoas vão falar que é maré de sorte ou maré de azar. Outras pessoas vão falar que é a vontade de Deus. E eu não sou ateia, tá, gente? Eu sou muito temente a Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Não tem absolutamente nada a ver, vocês vão entender daqui a pouco. Sabe? Vão ter diversas razões para as pessoas tentarem justificar por que elas ficam no ciclo do quase. E eu garanto a vocês que 99 delas não tem absolutamente nada a ver com o que de fato te deixa presa nesse ciclo do quase. Então eu vou te falar o porquê, essa é a nossa meta número 1. A meta número 2, eu vou te falar como que você faz para identificar e para se livrar da dependência emocional. Cíntia, mas eu não tenho dependência emocional. Tem sim. Se você não tivesse, você já nem estaria nessa aula aqui. Você tem, e eu vou te provar por que você tem, tá bom? E aí você vai entender como que você pode identificar o seu nível de dependência emocional e como que você pode se livrar dessa dependência emocional. E a meta número 3 é como é que você faz para tomar decisões assertivas que te levam para os resultados que você realmente quer. Porque tem gente que toma decisão e no momento seguinte se arrependeu. Ou se arrependeu na semana seguinte. Por que isso acontece? Então vocês vão aprender como fazer isso. Bom, gente, então vamos lá. Por que essa nossa conversa ela é tão importante agora para você? Para que você possa ter clareza, para que você possa aprender a tomar decisões assertivas. Você vai entender várias coisas aqui, mas o fundamento principal é: a nossa vida ela não é baseada em escolhas que nós fazemos. Tudo que a gente faz é uma escolha, certo? Até quando você não escolhe, é uma escolha também. Então, ó, primeira coisinha que eu quero que vocês anotem. Anota essa frase aí, ó. A vida é feita de escolhas. Se essas escolhas são conscientes ou inconscientes, vai depender do seu nível de sabedoria. Cíntia, o que são as escolhas conscientes? Aquela que você vai lá e toma. O que são as escolhas inconscientes, Cíntia? São as coisas que você acha que aconteceram na sua vida e que você não teve responsabilidade nenhuma, mas que você escolheu inconscientemente por conta do modo de dor que a sua mente está funcionando. E fica tranquila que daqui a pouco você vai entender isso na íntegra, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês, gente, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para você tem embasamento científico, mas eu vou trazer numa linguagem que fique facilmente compreendido. Se por acaso alguma coisa não ficar claro, vocês podem perguntar, tá bom? E quando eu digo aqui aumentar o seu nível de sabedoria, gente, o que é sabedoria? Sabedoria é você pegar um conhecimento e colocar ele em prática. Se envolver com as coisas, gente, é diferente de se desenvolver. Não adianta você curtir a receita fitness, por exemplo, lá, ou a receita saudável, você foi lá, curtiu,
e você só se envolveu, mas você não pegou a receita para fazer, você continua comendo um monte de açúcar todos os dias. Tudo que eu vou passar aqui para vocês é um assunto extremamente novo e bem diferente de tudo que vocês já ouviram. Mas se vocês só se envolverem com esse conteúdo aqui, vocês vão ter perdido a oportunidade de passar essa 1 hora e pouca aqui comigo e não se envolver, não se desenvolver. Vocês precisam pegar tudo que eu vou te passar aqui e muito mais do que ficar envolvida é você se desenvolver, colocar esse conhecimento em prática. Então, eu te falei quais são as metas, eu te falei por que isso aqui é importante e quais são os seus próximos passos, no que você deveria se concentrar para se desenvolver após essa explicação de tudo que eu vou te dar. Justamente nesses 3 elementos aqui. Se você sair dessa aula aqui, tá? Desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, se você sair daqui e conseguir se desenvolver com esses 3 elementos, do lado de cá eu já vou ficar feliz e saber que valeu a pena ficar esse tempo todo aqui com vocês, tá bom? Vamos então começar a falar sobre os 3 elementos que te prendem aí nesse ciclo do quase, né? O que acontece? A maioria das mulheres, elas ficam perdidas, sem saber o que elas têm que fazer diante dos desafios, como que você faz para poder resolver um problema, como que você faz para conseguir conquistar os seus sonhos. E por quê? Porque tem muita gente falando muita coisa diferente. Uma hora você vê alguém falando que é só o pensamento positivo que faz você ter resultado. E aí, de repente, você passa um mês pensando positivo e, nossa, e aí você vê que não adiantou nada. Tu fala assim, caramba, será que eu não pensei positivo o suficiente? Será que eu pensei positivo errado? Porque eu já vi gente até dizer que tem o jeito certo e o jeito errado de pensar positivo. Pô, peraí, se pensar positivo desse certo, eu ficaria pensando todo dia aqui positivamente que tem 10 milhões de reais na minha conta e, porra, no dia seguinte ia aparecer 10 milhões. Eu já tentei, nunca apareceu, sabe? Porque não é isso, gente. Não é o pensamento positivo. Tem muita coisa, tem muita gente falando um monte de coisa diferente. Mas, vamos lá. De tudo que te falam, existem 3 coisas que são extremamente importantes e que vocês precisam entender e tomem nota aí, tá bom? A primeira coisa que eu chamei de elemento 1 é você entender se a sua mente ela tá funcionando no modo de DBE. O que é modo DBE, Cíntia? Dor base emocional. A sua mente ela tem um jeito de funcionar e se por acaso ela estiver funcionando nesse modo, vamos dizer assim, modus operandi, né? DBE, no modo de dor base emocional, isso aqui tá fazendo você ficar presa nesse ciclo do quase e você nem sabe. Existem 5 dores bases emocionais que todo ser humano tem e que a gente não sabe, a gente não conhece, ou a grande maioria. E por isso fica sempre presa nesse ciclo do quase. Vocês já vão entender isso. O elemento número 2 é justamente a dependência emocional. Você por acaso sabe quantos % de dependência emocional você tem? Eu fiz essa pergunta um dia desses nos meus stories e algumas pessoas responderam: eu acho que eu tenho 70%, não sei o que. Eu falo, tá bom, mas você passou por uma metodologia científica para saber exatamente quantos % tem? Não, eu falei, então como é que você tá falando isso? É porque eu acho. Não, mas isso não é baseado no achismo. Como eu falei para vocês, isso aqui, existe um método científico para isso. Então, quando você sabe exatamente quantos % de dependência emocional você tem, você vai conseguir identificar com quem e o porquê você tem essa dependência emocional. E é só assim que você vai conseguir curar ela. E o elemento número 3 é o conformismo. Quando você está no nível de dependência emocional alto, automaticamente a sua ambição ela abaixa. Sabe por quê? Porque você começa a se conformar com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Se, por exemplo, você está vivendo num relacionamento ruim, num relacionamento de merda, não precisa nem o cara te bater não, tá? Tô só falando aqui, um relacionamento de merda. É um cara que, você quando começou a se envolver, o cara te tratava super bem e tal, 1 mês, 2 meses depois, o cara já não te dá tanto valor, já não te valoriza tanto, mas você não se sente realizada, você não se sente mulher, você não se sente provida, protegida, gente. Para quem não sabe, a função de um homem numa relação é prover e proteger. E aí tem muitas mulheres, principalmente aquelas que vão para um extremo, né? Eu não tenho nada contra o movimento feminista, desde que as mulheres saibam como que realmente é o movimento feminista. Entre lá na ONU e veja qual é a proposta da ONU. Mas a gente tem aquelas mulheres extremistas que fogem totalmente do que é o movimento feminista e acha que a mulher ela tem que ser
ser mais homem do que um homem numa relação. Tá errado. E elas batem no peito e têm um puta orgulho de falar assim, eu sou forte. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês, gente. Forte que tem que ser é a guerreira Xena. Lá do, sei lá, da Marvel, sei lá de que coisa ela é. A Xena tem que ser forte, sabe? As mulheres, não é orgulho nenhum você ser forte emocionalmente, sabe por quê? Se você tá precisando ser forte emocionalmente, isso quer dizer que lá na sua infância, o seu pai deixou de te proteger de alguma forma. Porque a função de um pai dentro de uma relação, de um contexto familiar, é proteger e prover. Se hoje você é mulher e você passou a sua vida inteira precisando ser forte emocionalmente, esse pai faltou com o papel dele enquanto pai, que era a função dele te proteger e te prover até os seus 18 anos. Lembram do que eu falei da minha filha, da Lohana? Até os 18 anos ela foi protegida e foi provida. Agora aos 19 ela tá vivendo a vida dela como adulta. E por que ela não tem nenhum problema emocional? Ou, se ela vier a ter, ela vai saber muito bem como contornar e sair dele. Justamente porque ela foi preparada emocionalmente para isso. Mas ela não é forte. Eu não sou forte emocionalmente, não tenho orgulho nenhum em ser forte. E vocês vão entender que eu passei quase 37 anos da minha vida tendo que ser forte emocionalmente por questões que me aconteceram lá na infância. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco mais da minha vida para vocês vão conseguir entender. Aos 12 anos, por exemplo, de idade, eu fui abusada pelo meu tio. Eu não fui estuprada, tá bom? Eu fui abusada sexualmente. Fui dormir na casa da minha tia, porque ela tinha acabado de ganhar neném. Foi uma gravidez super desejada pela família inteira. Ele não é meu tio de sangue, ele é marido da minha tia, que é irmã do meu pai, mas ele estava na nossa família há 11 anos. Era, inclusive, padrinho do meu irmão. Meu irmão é 6 anos mais novo do que eu. E aí eu fui dormir na casa da minha tia porque a priminha tão desejada, eu tinha a promessa de ser a madrinha da minha prima. Tava naquela empolgação, só que com 12 anos eu tinha ficado mocinha. E aí o peitinho tava desenvolvendo, o corpinho tava... O peitinho era aquela carocinho ainda, né? Mas estava começando a desenvolver e eu fui dormir lá. E a minha tia falou, ó, dorme na sala com teu tio pra poder não acordar a neném. E a gente fez uma cama no chão e a gente dormiu ali. E eu acordei de madrugada com ele passando pinto no meio das minhas pernas, com a minha calcinha pro lado. Imagina, medo, não saber o que fazer, não sabia se eu levantava, se eu me mexia, se eu falava com ele, se eu gritava, se eu não sabia o que fazer. Eu fiquei praticamente uns 10 minutos parada, até que... aquele misto de confusão, de sentimento, foi assim, 10 minutos parada, e aí eu comecei a me culpar por eu estar 10 minutos parada como se eu estivesse gostando daquilo. E aí eu levantei correndo, me tranquei no banheiro e fiquei até quase 5 horas da manhã, que foi a hora que a minha tia acordou para poder fazer xixi e ficou batendo no banheiro para saber por que eu tava lá trancada dentro do banheiro. Eu inventei uma desculpa, quando deu 9 horas da manhã, liguei pra minha mãe e falei que queria ir pra casa. Cheguei em casa, contei pra minha mãe ligou pro trabalho do meu pai, naquela época não tinha celular, a gente não tinha. Assim que meu pai chegou no trabalho, ele ligou pra casa e minha mãe falou, ó, vem pra casa urgente que aconteceu uma coisa muito séria com a Cíntia. Ele voltou pra casa. E sabe o que aconteceu quando eu contei pra ele? A primeira coisa que ele me perguntou, você tá inventando isso? Você mente muito, Cíntia. E eu mentia, sabe por quê? Meu pai vivia me batendo. E ó, eu não tô falando mal do meu pai, tá? Meu pai ele não é uma pessoa má. O jeito dele de educar é na porrada. Foi o jeito que ele aprendeu. Mas por ele me bater tanto, sempre quando eu fazia qualquer merda, eu mentia. Eu falava que eu não tinha feito. E aí a pergunta dele foi, você tá mentindo, Cíntia? Você inventou isso? Você sonhou com isso? Faltou proteção. Naquele momento ali, inconscientemente, eu aprendi que eu precisava ser forte. Porque, pera lá, se a minha referência de amor, que é meu pai, se a minha referência de proteção, de carinho, de cuidado, que é o meu pai, não foi capaz de me proteger aqui, nessa situação, quem vai me proteger? Isso no meu inconsciente. Eu tinha 12 anos de idade. E sabe o que aconteceu com a minha vida a partir daí? Eu vou contar pra vocês daqui a pouco. O caos que foi a minha vida. Sabe todos esses ciclos do quase que eu falei pra vocês? Eu também quase dei certo várias vezes. Tenho 2 filhos, um casal. Cada um foi de um casamento. Porque os 2 quase deram certo. Já tive um negócio que deu muito certo por um tempo. Daqui a pouco ele quebrou e eu fiquei com 500 mil de dívida. Ele quase deu certo também. Me envolvia em relação onde os homens não tinham atitude nenhuma. Sabe por quê? Se você é a forte da história, você não se relaciona com outro forte. Você se relaciona com um homem banana. Numa relação não dá pra ter duas pessoas fortes. Uma é forte e a outra é a passiva. É o ativo e o passivo. Se você tem que ser forte, o homem que você vai encontrar vai ser um banana. Olha
as consequências de uma dependência emocional. Porque aqui, gente, eu tinha dependência emocional com meu pai. Justamente porque eu passei a minha vida adolescente toda, a minha vida adulta praticamente inteira, tentando encontrar de uma forma inconsciente aquela proteção, aquele amor e aquele carinho que eu não tive aos 12 anos. A dependência emocional, gente, ela vem da criança. Você, como uma mulher adulta, você só revive as dores que originaram essa dependência emocional na infância. Então, gente, são esses 3 elementos aqui, ó. E a sua falta de ambição. Porque, peraí, se eu já tô vivendo uma relação ruim, pô, a gente entra naquele modo de conformismo, né? Ah, eu tô numa casa que ela não é tão boa assim, mas tem gente que mora na rua. Quem sou eu pra reclamar? Não, tá bom. Ah, eu não ganho muito, a gente compra aqui, não faz grandes compras, grandes comidas, não saio sempre em toda semana num restaurante diferente, mas eu não vou reclamar aqui não, Cíntia, tá bom. Nossa, tem gente na África que não tem nem o que comer. Peraí, em que momento a gente entrou nessa merda dessa comparação de quem tá mais fudido? Que momento? Parece que é uma disputa de quem tá mais fudido. Eu alertei, tá? No começo da live, pra quem não tava online. Eu falei que sou carioca, de vez em quando ia sair uns palavrões aí, fica tranquila, hein? Não tô te xingando, não. Fica tranquila. Mas, cara, não é uma disputa que não faz sentido. A gente começa a disputar pra ver quem tá mais fudido. Você, inclusive, só pode ajudar o pessoal da África se você tiver dinheiro pra cacete. Porque se você não tem nem pra você não pode nem ajudar o pessoal da África. Então, que raio de comparação é essa que a gente entrou? Que neurose é essa? Justamente porque a alta dependência emocional abaixa o seu nível de ambição. Você começa a se conformar com aquele meio que você está convivendo e você se sente até proibida de desejar mais. Quantas vezes, gente, se você falasse assim, eu quero um carro importado, eu quero uma casa de não sei o quê, quantas vezes alguém chegou pra você e falou assim, para com isso, cara, para de sonhar isso, tem gente que nem tem nada, tem gente que mora não sei o quê e você tá aí querendo. Quantas vezes você foi polida disso? E muitas das vezes são aquelas pessoas que mais te amam que vão falar isso pra você. O meu pai, quando eu me mudei no auge do meu primeiro negócio que eu quebrei com 500 mil de dívida, quando eu me mudei pra aquela casa, eu e a minha filha, era uma casa de 5 quartos, com piscina, com tudo. Meu pai chegou, quando eu fui apresentar a casa pra ele, a primeira coisa que ele me falou foi, pra que você quer uma casa desse tamanho? Porque o que ele aprendeu era que não precisava ter uma casa daquele tamanho. E tá tudo bem. Só que isso foi o que ele aprendeu, foi o que a programação neurológica e emocional dele fez ele entender e aprender. Gente, os padrões que os seus pais viveram emocionalmente não tem que ser o seu padrão. Isso é dependência emocional. É você se conformar em ter pouco porque os seus pais não tiveram. Talvez eles não tenham tido porque não tiveram oportunidade. Talvez eles não tenham tido porque alguém tentou apresentar alguma coisa para eles desenvolverem a consciência deles e eles acharam que não. Isso foi escolha. Apenas respeite a história deles, mas não faça da história deles a sua história. Parece que eu tô brigando, né? É porque isso me deixa tão revoltada quando eu amo o que eu faço. E quando eu vejo mulheres se conformando, vivendo situações assim, eu sei que é por causa de padrão de comportamento, de coisas que elas viram e aceitaram. Isso me deixa não revoltada com as mulheres, mas revoltada porque eu queria que tivesse 50 mil pessoas ouvindo isso aqui para entender que tem um jeito de mudar, para parar de se conformar, gente. Vocês podem ter a vida que vocês têm, não importa onde você mora hoje, não importa a sua realidade hoje. Eu tô falando que é fácil? Não. Se tem uma coisa, aprendam já, vocês estão me conhecendo agora. Se tem uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo, é promessas falsas, nem tampouco aqueles milagres. Mude sua vida em 7 dias. Olha, em 7 dias vocês vão acabar com a dependência emocional. Não, eu nunca vou falar isso. Nem tampouco eu vou dizer que é fácil. Não é um processo fácil, mas eu te garanto que ele é um processo totalmente possível. E o que eu faço é te mostrar o caminho mais rápido para chegar lá. Tirando tudo que é desnecessário, indo direto ao ponto. Vou garantir que você nunca mais vai ter problema emocional? Porra, quem me dera. Não, mas o que eu te garanto é, cada problema que você tiver, a partir do momento em que você aprende esses 3 elementos aqui, você nunca mais fica presa mais do que uma semana para resolver esse problema. Nunca mais. Sabe por quê? Porque você entende como que essa mente funciona. Você bota ela para funcionar no modo de recurso ao invés no modo de dor. E as respostas para os problemas que vocês estão vivendo, seja ele qual for, financeiro, profissional, de carreira, relacionamento, seja o que for, você consegue achar a resposta e resolver. Vamos começar com o elemento número 1, o modo de funcionamento da sua mente. A gente tem aqui, ó, um peixe, um pássaro e um gato. Aliás, para quem me segue lá no Instagram, gente, já deve ter visto eu respondendo alguns stories com
esse gatinho gostoso aqui no fundo, que é o meu gatinho, tá? É o Frajola. Mas a gente chama ele de Jolinha. Mas vamos lá, se eu der o mesmo objetivo para os três, eles vão conseguir alcançar o objetivo? O que vocês acham? Sim ou não? Então, meninas, eles vão. Só que eles vão fazer isso de maneiras diferentes. O peixe, ele vai conseguir alcançar o objetivo fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é nadar. O pássaro vai conseguir alcançar o objetivo fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é voar. E o Jolinha vai conseguir alcançar o objetivo fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é correr. Agora, se eu pego o peixe, dou o objetivo para ele e falo que ele precisa voar para poder alcançar o objetivo, você acha que ele vai conseguir? Talvez sim, talvez não. Porque o peixe, ele não voa, né? Mas ele não dá aquele saltinho assim, ó. Às vezes não tem os peixes que dão um salto no alto mar. O pássaro, às vezes, se eu pedir pro pássaro para ele alcançar um objetivo nadando, ele vai fazer isso bem feito? Ele vai ter muita dificuldade, porque ele não nada. Ele até pode ter aqueles pássaros que dão um rajante assim dentro do oceano, pega ali o peixe e sai de novo voando, certo? O Frajola, se eu boto ele para nadar, ele vai nadar tão bem quanto um peixe? Não! E o que eu quero dizer com isso, gente? A forma que eles funcionam são diferentes. Muitas das vezes, você está tentando resolver os seus problemas, você está tentando alcançar os seus sonhos, funcionando de um jeito que a sua mente não funciona. Talvez você esteja tentando resolver os seus problemas e alcançar os seus sonhos nadando, e na verdade o seu jeito de funcionar é voando. Pronto, você já cagou tudo aqui. Vai ser muito pesado, vai ser muito difícil. É onde vai vir aquela coisa do, nossa, mas eu me esforço tanto e não consigo ter resultado. Claro, você está se esforçando do jeito errado. É por isso que esforço não funciona. Porque não é esforço, gente. Então vamos lá, vamos entender qual é esse raio, que raio é esse negócio de jeito de funcionar que a Cíntia tá falando. Então vamos para essa outra telinha aqui. Existe uma forma que explica como cada um de nós funcionamos, e essas coisas se chamam traços de caracteres. E quando eu digo do jeito que a gente funciona, tá? Eu estou me referindo aqui ao nosso modo de pensar, nosso modo de sentir e o nosso modo de agir. Talvez você não saiba aí, mas o seu sistema nervoso, ele se desenvolveu, né? Ele se formou em um processo que se dividiu em 5 etapas. E essas 5 etapas, ela aconteceu desde quando você tinha 3 meses intrauterinos, ou seja, lá no útero da sua mãe, até os seus 6 anos de idade. Então, quando eu falo aqui, gente, sistema nervoso, eu tô me referindo também à sua mente, tá? Cada ser humano tem uma mente única, ou seja, um jeito único de funcionar, de pensar, de sentir e agir. Então, isso quer dizer que ninguém no mundo inteiro é igual a mim, ou que ninguém no mundo inteiro é igual a você. É por isso que às vezes a gente tem situações onde você vê 2, 3, 5, 10 pessoas passando por uma mesma situação, um mesmo evento, e cada um agindo de um jeito diferente. O jeito que a pessoa age não tá ligado às crenças dela, tá ligado com o jeito dela de funcionar. A forma como eu resolvo os meus problemas não vai ser igual com a forma que a Cláudia, que tá aí na live, resolve os problemas dela. Porque nós funcionamos completamente diferente. E é por isso, gente, que muitas das vezes, quando vocês veem aquelas coisas assim, técnicas para não sei o quê, como fazer não sei o que, técnicas para ansiedade, técnicas para aquilo. Essas coisas genéricas, que é igual para todo mundo, elas até funcionam, mas elas não te dão o quê? Consistência. Vai chegar uma hora que não vai resolver. Sabe por quê? Porque a sua mente, ela tem um jeito único de funcionar. E aquela técnica, ela não foi desenvolvida especificamente para a sua mente. É por isso que as pessoas vão nesses eventos motivacionais, ficam super motivados nos 2 dias de evento, depois fica motivado por mais uma semana seguinte, e na outra semana, o primeiro desafio que tem, aquela pessoa tá na merda de novo. É porque tudo que ela aprendeu lá foi pra todo mundo que tava lá, pô. Não foi feito especificamente pra mente dela. Não vai te trazer consistência. Então, assim, ó, durante essa fase que o seu sistema nervoso se desenvolveu, foram 5 fases, e cada fase formou um traço de caráter. Esses 2 nomes aqui, gente, não se assuste, tá? O nome é psicopata mesmo e o nome é masoquista mesmo. Isso aqui não tem a ver com a patologia clínica. Lembra que eu falei? Isso aqui é uma metodologia científica. Quem começou com esse método foi Freud, na década de 30. E os nomes aqui
são os nomes fiéis à nomenclatura que foram dadas na época. O que acontece? Essas 5 fases aqui, além dela moldar o jeito, né? Além dela ter moldado o jeito que a sua mente funciona, ela moldou também o formato do seu corpo. Aí você vai falar assim, não, Cíntia, mas o formato que o meu corpo tem, ele foi definido pelo fator genético. A minha mãe é assim, o meu pai é assim. Sim, algumas coisas foram definidas pelo fator genético. Por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, da sua pele, mas outras coisas não. Aqui, gente, o que eu tô falando é literalmente o formato do seu corpo. Não tem pessoas que têm um rostinho mais quadradinho, outras que têm um rostinho mais oval, outras que têm um rostinho mais compridinho? É disso que eu tô falando, tá? Esse formato que foi dado no seu corpo, ele não tem a ver com o fator genético, mas sim com o que estava acontecendo nessas fases de formação aqui do seu sistema nervoso. Então, ó, preste atenção nessas 5 etapas que eu vou te apresentar, porque foram essas etapas que definiram como que você pensa, sente e age hoje. E é justamente aqui que está o segredo, que vai explicar por que você está vivendo esses desafios que você está vivendo, por que você não está conseguindo superar essas coisas que você não está conseguindo, por que você não está conseguindo alcançar os seus sonhos. A resposta da chave para tudo está aqui. Então preste atenção. Cada etapa de formação do seu sistema nervoso, um traço de caráter ele se formou. Então, se foram 5 etapas, lógico que a gente está falando de 5 traços de caráter. Então, assim, primeira coisa que vocês precisam saber, todos nós temos os 5 traços, todos. Porque se eu expliquei para vocês que o sistema nervoso se desenvolveu em 5 etapas, as etapas aconteceram dos 3 meses intrauterinos até os seus 6 anos de idade, e se todas vocês estão aqui comigo agora, eu entendo que todas vocês passaram dos 6 anos de idade, certo? Isso quer dizer que eu tenho traço esquizoide, eu tenho oral, eu tenho psicopata, masoquista e rígido, e vocês também. Mas, Cíntia, então o que faz a gente ser única no nosso jeito de funcionar? O percentual de quanto cada traço você tem. O percentual que você tem de esquizoide, o percentual que você tem de oral, de rígido, de masoquista, de psicopata. É isso aqui, a chave tá nisso aqui. E aí o que acontece? Talvez você esteja usando ou não os recursos que esses traços de caráter te dê. Ou talvez você esteja ressentindo as dores dos traços de caráter. E vai ser justamente ressentir essa dor que vai influenciar diretamente e exclusivamente nos seus resultados. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre os traços de caráter, lembra que eu falei das dores base? Falei que eram 5? Por quê? Cada traço de caráter tem uma dor emocional base, tá vendo aqui, ó, dor da rejeição e o recurso da criatividade. Então, cada traço vai ter uma dor base e cada traço vai ter um recurso. Por que o seu sistema nervoso criou uma dor emocional e um recurso? Vocês já vão entender. Vamos falar então do primeiro traço, que é o esquizoide? A primeira fase é justamente essa fase da gestação, essa fase que a gente está lá dentro do útero da nossa mãe. E aqui você começa a desenvolver esse traço aqui, que tem esse nome estranho, que se chama esquizoide. Esse traço aqui, ele se forma quando você ainda está dentro do útero. E pro feto, gente, apesar da gente achar muito bonitinho e romantizar e achar que o bebê tá chutando porque a gente fez carinho na barriga, puxa, eu sinto ser a pessoa que vai te decepcionar, mas aquele chutezinho que ele dá é só um reflexozinho muscular, sabe? Não tem nada a ver com é a mamãe, não, porque pro útero, pro bebê nessa fase, o único mundo que ele conhece é o útero. Ele nem sabe que tem uma mamãe do lado de fora. Ele só reconhece o útero. Ele não tem ainda, gente, capacidade cognitiva. O sistema nervoso dele ainda está se desenvolvendo. Ele ainda não entende que tem uma mãe, ele só entende que tem um útero. E para ele, o mundo dele é o útero. E o que acontece? Se o estado emocional dessa mãe, que está aqui do lado de fora, se altera, se ela fica nervosa, se ela fica ansiosa, o que acontece? E isso vai refletir dentro do útero. E a criança, ela vai perceber isso. Por quê? Se a mãe tem um estado emocional alterado, o que acontece no corpo dessa mãe, gente? O útero, o seu corpo começa a enviar menos fluxo sanguíneo para o útero. E o fluxo sanguíneo que aquele útero recebe por ser menor, faz com que o útero fique duro, fique frio, fique pequeno, fique apertadinho
E aí, nesse momento, é que a criança se sente rejeitada. Mas você entende que essa rejeição que o sistema nervoso interpretou não tem absolutamente nada a ver com a intenção da mãe? Não é que a mãe estivesse rejeitando aquela criança, foi a interpretação que aquele sistema nervoso deu para o que estava acontecendo ao mundo, que era o útero. E é daí que surge a dor do esquizoide, que é a dor da rejeição. Para sobreviver a essa dor por conta dessa percepção, que de novo não tinha absolutamente nada a ver com a intenção daquela mãe, mas sim como esse sistema nervoso registrou isso, o sistema nervoso criou um recurso, que é o recurso da criatividade. Como assim? Para que ele não ficasse preso, sentindo aquelas alterações ali dentro do útero, essa criança desenvolveu o recurso de imaginar. A imaginação, gente, ela começa a se desenvolver aqui dentro do útero, tá? O seu sistema nervoso, ele cria um recurso que é justamente para combater essa dor da rejeição. Quando eu digo para vocês, você está funcionando no modo de dor, é porque, primeiro, você nem sabia desse conhecimento até a gente começar, e todas as suas ações estão sendo para evitar as dores. O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de ser manipulado, o medo de ser humilhada, o medo de ser excluída, traída ou trocada. Quando, na verdade, as suas ações e a forma como você leva a sua vida deveria ser no recurso. Tá entendendo? E é por isso que as coisas ficam dando errado. É por isso que você fica presa nesse ciclo do quase. O que faz com que, quando a criança acaba de formar os 6 anos de idade, vira adolescente, vira adulta, como que é a característica dessa pessoa aqui? Essa pessoa aqui, ela passa a ser uma pessoa extremamente racional. Ela é uma pessoa que ela, se fosse, por exemplo, na vida profissional dela, ela é uma pessoa muito criativa. São aquelas pessoas que você pede uma dica, uma ideia e ela te dá umas paradas que tu fala assim, nossa, fora da caixinha total, eu jamais conseguiria pensar nisso. Mas quem é esquizoide, e quando eu falo assim, quem é esquizoide? Cíntia, você falou que a gente é tudo. Sim, mas quando eu faço a análise da pessoa e eu vejo que ela tem 35% de esquizoide, ou seja, é a maior porcentagem do traço, isso quer dizer que ela tem um pico nesse traço, então ela é mais desse. Então a gente sempre vai ter picos em algum dos traços, tá? Vamos ter todos, mas a gente sempre vai ter. A pessoa que ela é esquizoide, ela é muito criativa, mas ela é pouco resiliente. Ela é muito criativa, mas ela é pouco comunicativa. É uma pessoa que ela é introvertida, que ela é fechada. Então, alguns desafios na vida que exigir de você lógica, exigir de você criação, se você tem um alto nível de esquizoide, você vai conseguir resolver e superar muito bem. Mas, se os desafios que você está vivendo exigir de você resiliência, força, interação com as outras pessoas, você tem um alto índice de esquizoide, isso vai ser difícil para você. Por isso que é importante que você entenda qual é o padrão de funcionamento de cada traço de caráter, para que você saiba quanto de cada traço você tem, porque isso vai impactar diretamente o seu funcionamento. Lembra que eu falei? Às vezes você tem um pico muito alto de esquizoide e você está tentando resolver os seus problemas como se você fosse oral. Claro que sem saber, e é por isso que está dando errado. É a mesma história lá daqui que eu trouxe para vocês, ó. O peixe, o pássaro e o gato. Eu tive uma aluna que ela é mãe e ela passou anos da vida dela se cobrando e sendo cobrada pela família porque ela não gostaria de ir ela não queria ir para os lugares lá para as festas de família, sabe? Ela não era aquela mãe que ela conseguia fazer muito carinho nos filhos. Os filhos iam lá e abraçar e ela não queria. E ela se sentiu culpada por anos por isso. Mas sabe por quê, gente? Ela tinha 39% de esquizoide. Os esquizoides não gostam de contato físico. É difícil para quem é esquizoide ter contato físico. É difícil para quem é esquizoide ficar em festa de família, exposição o tempo todo. Eles gostam de ficar mais na deles. São aquelas pessoas que a gente fala assim, olha ali, fulano é bicho do mato. Não é bicho do mato, ele é esquizoide. Meu filho é esquizoide. Isso é respeitar o seu jeito de funcionar, ok? Vamos para o segundo traço, então, que é o traço oral. Esse traço oral aqui, ele se desenvolve logo depois do parto, no primeiro mês de vida, que é justamente na fase de amamentação. Então, agora, essa criança, ela começa a ter uma relação diferente com a mãe, porque agora ela nasceu. Agora sim, o mundo daquela criança fora da barriga, ela percebe a mãe. A
Aqui essa criança já começa a perceber. E o que acontece nessa fase? O sistema nervoso dessa criança está se desenvolvendo lá na região da medula. E isso faz com que uma explosão sensorial aconteça com esse bebezinho. O que esse sistema nervoso interpreta? O que ele percebe? Ele percebe que tem uma figura ali, que é essa mãe, e ele percebe que essa mãe ela está sempre presente. Só que, muitas das vezes, alguma coisa acontece e essa mãe ela pode não estar presente. Ou então, ela está presente, mas ela não resolve de imediato um problema que esse neném tem. Então, às vezes, a criança chora. O que a mãe faz? A gente pega e dá logo o peito, dá uma mamadeira, chupeta, sei lá. Só que, na verdade, essa criança ela chorou porque o xixi estava incomodando. Pronto. Isso já pode ser o suficiente para que esse sistema nervoso interprete que aquilo que ele estava querendo não foi resolvido, logo ele interpreta como se ele tivesse sido abandonado. Por isso que a dor base dos orais é o abandono. Ele agora tem um recurso que dentro do útero ele não tinha. Porque dentro do útero ele não podia chorar, falar, abrir a boca. Aqui fora ele já pode chorar. E como o processo do sistema nervoso está se desenvolvendo aqui na medula, e a medula fica aqui atrás, mas ela pega toda essa parte do rosto aqui, essa criança já tem controle dos olhos, da boca, inclusive das cordas vocais. Então ela agora percebe que ela pode chorar, abrir a boca, falar. E é da onde vem o recurso do traço de caráter oral. Na fase adulta, como que são as características dos orais? As pessoas que têm um alto índice de oral, que têm o primeiro traço, o oral como primeiro traço, são aquelas que se comunicam muito, que elas falam muito. Elas gostam de acolher, gostam de conversar. Olha o meu exemplo aqui, né? Eu tenho 35% de rígida e o oral é meu segundo traço, 32%. Por isso que eu falo pra caramba. E a gente que é oral, a gente adora contato, adora se comunicar, adora se expressar. Agora vamos pra sua vida amorosa. Se você tiver uma porcentagem alta do traço de caráter oral, você vai ter essa necessidade de contato, vai ter essa necessidade de estar com as pessoas, de falar, de abraçar. Agora, se você tiver que racionalizar alguma coisa que você está vivendo dentro da sua relação, você vai ter muita dificuldade, porque os orais são da emoção. Por isso, inclusive, que tem as mulheres que têm um percentual alto do traço de caráter oral, aqui ela já tem uma tendência a ter a dependência emocional. Sabe por quê? Por conta do medo de ser abandonada, de se sentir abandonada. Tá entendendo? E como é que seria uma mulher viver na dor desse traço? Bom, para ela não se sentir abandonada, ela vai aceitar qualquer merda de homem. Entende, gente? Começa a fazer sentido aí pra vocês? Na carreira, por exemplo, quem tem um traço alto de oral vai ser uma ótima vendedora, mas na hora de planejar, na hora de criar alguma coisa, vai ter uma dificuldade muito grande, porque a facilidade delas não é criar, não é planejar, é se comunicar. Na vida financeira, inclusive, para quem tem um alto índice do traço de caráter oral e tá vivendo no modo de dor, você vai sempre ser aquela pessoa que tá se vitimizando, você vai sempre arrumar um jeito inconscientemente de ficar na merda financeiramente. E de novo, por quê, gente? Porque geralmente quando a gente tá na merda, a gente não recebe atenção, a gente não recebe carinho, a gente não recebe cuidado. Olha como é louco as escolhas inconscientes só porque a gente não sabe como o nosso sistema nervoso funciona. Isso, gente, é uma forma doente da sua mente funcionar. Vamos então pro próximo traço de caráter, que é o psicopata, lembrando que não tem a ver com a patologia clínica, tá? Esse traço ele se forma quando a criança cresce mais um pouquinho e ela começa a dar ali os primeiros passos. Então, o traço de caráter psicopata, ele acontece quando a criança ela começa a interagir com as outras pessoas. E aí ela percebe que essas pessoas têm uma intenção por trás daquilo que elas fazem ou por trás daquilo que elas querem. Então, por exemplo, essa é a fase que a criança ela começa a fazer aquelas coisinhas bonitinhas, né? Faz um charminho, começa a dar beijinho, bate palminha, dá tchauzinho. E as pessoas, por gostarem daquilo, principalmente o pai e a mãe, começam a pedir, a insistir, a exigir que a criança faça mais daquilo para que as outras pessoas vejam. Ou seja, a gente começa a exibir os nossos filhos. E essa criança percebe que ela é muito mais notada quando ela faz o que as pessoas querem, e o sistema nervoso dela vai entender que ela tem mais valor por aquilo que ela
faz e não por aquilo que ela é. Então, é quando a criança ela se sente manipulada, e é daí que vem a dor base do traço de caráter psicopata, se sentir manipulado. E aí, o sistema nervoso dessa pessoa, dessa criança, vai registrar assim: bom, se eu fizer o que o papai tá pedindo, eu vou ficar aqui no colo e vou ficar interagindo com os adultos. Mas se eu não fizer, o papai vai me colocar no chão, no carrinho, no berço, seja lá o que for. E aí, é mais ou menos assim que esse sistema nervoso entende que ele está sendo manipulado. E aí, o que o sistema nervoso desenvolve para ele poder conter ou superar essa dor dessa manipulação? Vai desenvolver nessa criança esse recurso de negociar, de articular. Então, o traço de caráter psicopata é uma pessoa que ela é extremamente articulada. É uma pessoa que é extremamente negociadora. É como se fosse o filho mais velho, que o filho mais velho sabe que se pedir pro pai para poder ir na rua comprar bala, ele não vai deixar, ele pega o irmão mais novo e fala assim: pede lá ao papai pra gente comprar bala, fala que você quer bala. Sabe? É mais ou menos isso. Isso enquanto criança. Mas e na nossa vida adulta? Essas pessoas que têm um traço de caráter psicopata alto, essas pessoas vão ser ótimos líderes. Vão ser aquelas pessoas que eles vão conseguir liderar muito bem, mas ele vai ter uma dificuldade enorme de execução. Eles são ótimos em fazer com que os outros executem por eles, mas eles são péssimos em executar. E às vezes você está vivendo uma carreira que você precisa executar muitas coisas. E isso faz com que o psicopata fique na dor. Você deveria estar exercendo uma carreira de liderança, onde você lidera, onde você inspira. E aí, quando você tenta executar, você executa mal feito, de mau humor, aquilo te estressa, aquilo te pesa emocionalmente e você nem sabe por quê. Outra coisa, os psicopatas, eles têm pouquíssima resiliência, têm pouca consistência. Ele é muito negociador, mas ele não tem essa pegada emocional que o oral tem. Não tem essa pegada criativa que o esquizoide tem. Então, gente, vocês estão conseguindo perceber que cada traço de caráter ele tem um padrão específico e esse padrão carrega consigo uma dor e essa dor também tem o seu recurso? Cíntia, mas como é que funciona tudo isso dentro da minha cabeça? Pois é, você tem cada um dos 5 traços. Agora, se você não sabe nem qual é o pico que você tem, imagina os outros traços que você também não sabe, imagina a confusão que vive acontecendo dentro de você. Você pode falar assim: nossa, eu tenho esquizoide, mas eu gosto de contato com as pessoas. Sim, vai ter uma hora que você vai gostar e vai ter uma hora que não. Nunca aconteceu com você que tem uma hora que você gosta de um troço, daqui a pouco você já se arrependeu que não quer mais aquilo de novo? Aí tu pensa assim: porra, eu sou maluca. Não, você não é maluca, são os seus traços que estão tudo desorientados. Uma hora o oral que existia e o esquizoide, aí você tá muito fofinha ali vendo um filme de um cachorrinho que é gostosinho e tal, e daqui a pouco você vira totalmente rígida. Só quer saber do racional, de lógica. É assim, gente. Quando vocês não têm esse conhecimento, vocês ficam funcionando nessa montanha-russa de emoções porque vocês não têm esse conhecimento aqui. Vamos para o próximo traço, então, que é o penúltimo, que é o masoquista. Ele se desenvolve justamente na fase em que a criança está saindo da fralda, do desfraude ali, né? Esse traço, ele sofreu muito a dor da humilhação. E por quê, gente? Porque é nessa fase que a criança já está andando, que ela já se comunica, ela entende bem as coisas e ela descobre que as pessoas têm sempre uma expectativa sobre ela. E que expectativa é essa que a gente tem nessa criança dessa fase? Justamente a expectativa que ela não faça cocô na calça. Ou pelo menos que ela avise quando ela vai fazer cocô ou xixi. E a gente que é mãe e não tem esse conhecimento, a gente acha que pelo simples fato de você ter ensinado 50 vezes aquela criança que ela tem que pedir para fazer cocô e xixi, que isso é o suficiente para ela ir lá e fazer cocô e xixi. Não é, gente. Não tem a ver com você ensinar. Tem a ver com o momento que o sistema nervoso dela estava se desenvolvendo. Nessa fase aqui, o sistema nervoso está se desenvolvendo no esfíncter anal, mas ainda não está 100% desenvolvido. Isso quer dizer que essa criança ela não tem controle sobre os esfíncter. Isso quer dizer que ela não consegue ainda segurar totalmente o xixi e o cocô. Quando ela consegue controlar, o sistema nervoso dela se completou no esfíncter anal. E aí, quando ela faz na calça, o que acontece? Ela decepciona aquela expectativa que as pessoas tinham. E é nessa hora que ela é cobrada, quando a mãe vai lá e reclama, quando o pai vai lá e reclama. E aí ela se sente humilhada. E isso faz com que essa criança se trave muito e aí ela passa a segurar tudo aquilo que tem dentro dela emocionalmente, inclusive. Ela literalmente se prende para não fazer merda. Olha que louco isso, gente. O sistema nervoso começa a se desenvolver um recurso para evitar
com que essa dor da humilhação aconteça. Qual é o recurso? Ele começa a desenvolver e pensar em métodos. São pessoas processuais, criam um processo para tudo, é o metódico. E aí, qual é o primeiro método que essa criança desenvolveu? A forma de segurar o cocô na barriga, sem ser pelo esfíncter anal, e é como? Trancando o bumbum. E o formato físico, eu não falei do formato físico aqui dos outros, para não me alongar muito, mas o formato físico das pessoas que têm um alto índice de masoquista são aquelas pessoas que têm um bumbum travadinho, fechadinho, parece que estão sempre andando apertadinho, são os masoquistas. Cara, se for mulher, você pode malhar 50 mil vezes, a não ser que você use bomba, o seu bumbum nunca vai ser um bumbum dessas mulheres gostosonas que tem por aí. Vai ser sempre um bumbum travadinho, porque você tem um alto índice de masoquista. O traço de caráter masoquista, ele é um traço emocional, ele é absurdamente forte, mas ele é lento para executar as coisas. Então são aquelas pessoas que elas não lidam muito bem com velocidade, mas elas lidam muito bem com peso. São pessoas que emocionalmente e fisicamente elas carregam muito peso, elas carregam o peso emocional dela e dos outros. Só que muitas das vezes a vida profissional ela também vai exigir da gente velocidade, vai exigir que a gente improvise. E o masoquista tem uma dificuldade absurda de improvisar. Por quê? Ele sabe que ele ganha o jogo aqui, ó, alcança os objetivos fazendo o quê? Fazendo aquele método que ele desenvolveu. Se ele tiver que improvisar, na cabeça dele vai dar merda. Então, ele sabe que ele ganha o jogo seguindo aquele passo a passo que ele já fez. São aquelas pessoas que têm várias coisinhas, sempre um métodozinho para fazer a mesma coisa. E aí, e na vida pessoal? É um traço que tem muita dificuldade em dizer não, em falar as coisas que pensa, você deixa tudo quietinho aí dentro de você, justamente para quê? Para você não se expor, porque se você se expor, você está correndo o risco de ser humilhado. E aí você começa a perceber, gente, que isso não tem a ver com esforço, não tem a ver com dedicação, tem a ver com você, tem a ver com seus traços funcionando na dor. Quando, gente, os seus traços estão na dor, eles afetam diretamente todos os resultados que você tem na sua vida, em qualquer área, seja a área que for. E aí o último traço, que é o traço rígido, ele se desenvolve justamente quando a criança começa a perceber que no mundo as coisas funcionam em pares. A mamãe faz par com o papai, o titio com a titia, o vovô com a vovó. Todo mundo tem um par, mas ela não tem um par. E aí, na cabeça dela, ela vai projetar o par com o progenitor oposto, que foi o que eu expliquei antes. A menina vai fazer esse link com o papai e o menino vai fazer esse link com a mamãe. E é nessa hora aqui que tem aquela formação triangular que Freud chamava de triângulo de Édipo. E por quê? Nessa relação, a criança, a menina que se projeta com o papai fala assim, você é a princesinha do papai, a bonequinha do papai. Só que nessa relação triangular, a criança, ela fica na ponta fraca e ela perde. E por que ela perde? Porque o papai vai falar assim, você é a princesinha do papai, mas na hora que ele vai dormir, ele bota ela na cama e vai dormir com a mamãe, o que é, aliás, o correto. Criança não deve dormir na cama de pai e mãe, tá, gente? Tem que dormir sozinho. Ele agiu correto, só que naquele momento ali, o sistema emocional daquela criança entende aquilo ali como uma exclusão. Entende aquilo ali como se ela tivesse sido traída, como se ela tivesse sido trocada. E aí, nessa relação triangular, a criança perdeu. E para não sentir essa dor de novo, o sistema emocional vai desenvolver um recurso. E que recurso é esse? O recurso da competitividade. Então, as pessoas que têm um traço de caráter rígido, como o primeiro traço, que é o meu caso, são pessoas extremamente competitivas. A gente faz tudo e a gente quer fazer tudo da melhor maneira possível. Por quê? No inconsciente se eu fizer e fizer da melhor maneira possível, eu não vou correr o risco de ser traída, de ser trocada, de ser largada. Agora, vamos entender isso na sua vida financeira? Tem muita mulher, gente, que não tem coragem de confiar 100% na sua capacidade de fazer dinheiro, porque ela tá sempre seguindo a profissão dela, mas ela tem sempre um planozinho B na manga. Por quê? Os rígidos funcionando na dor, eles ficam sempre entre um plano A, um plano B, um plano C. Tem sempre uma cartinha na manga, porque assim, se eu for traída aqui, excluída aqui, eu tenho outra opção. E quando você age assim, você não se dedica 100% àquilo, não tem como você alcançar a excelência naquilo que você está executando. Porque você está sempre dividida, está sempre triangulando. É a mãe que quando está trabalhando, ela está no trabalho pensando que, nossa, eu deveria estar em casa cuidando do meu filho. Quando ela está em casa cuidando do filho, nossa, eu deveria estar em casa cuidando do meu eu deveria estar no trabalho fazendo dinheiro, cuidando do trabalho. Está sempre dividida, está sempre triangulando. Tem mulher, por exemplo, que sofre de uma régua extrema, né? Aquela régua que ela mesma coloca para si. Então, ela sempre vai achar que ela não é boa o suficiente.
sempre vai achar que ela precisa ser a melhor, porque se ela não for a melhor, ela vai ficar de fora. Ou seja, os rígidos, eles têm um problema em construir as coisas para chegar no topo, sabe por quê? Porque um processo natural de construção e saudável significa que você vai subir de degrau em degrau. Para subir de degrau em degrau, primeiro você vai precisar ficar em quinto lugar, depois em quarto, depois em terceiro, segundo, para só depois você chegar em primeiro. E para as pessoas que têm uma alta porcentagem do traço de caráter rígido e vivem na dor, é muito doloroso você não ser a primeira opção. E você pode estar sofrendo disso como eu sofri, por exemplo. Eu tenho, 35% de rígida, é o meu primeiro traço. Você pode, assim como eu fiz por muito tempo, estar aí, de repente, escondendo as suas ideias, as suas vontades, as coisas que você quer fazer, sabotando o seu sucesso por medo de você não ser a melhor. E olha que interessante, tem muita mulher que se esconde, Se esconde dos outros, esconde as coisas que ela quer fazer, porque talvez aquele resultado que ela vai ter não vai ser aprovado pelo pai. Então, gente, existe um universo de coisas acontecendo aí dentro de você que colocam esses seus traços de caráter na dor e faz com que você muitas vezes se sabote. Muitas vezes procure um caminho mais difícil para você ser reconhecida pelo esforço que faz e não pelo resultado que você gera. E é isso que está afetando os seus resultados, as suas decisões, a sua vida amorosa. Esse foi só o primeiro elemento. E o segundo e o terceiro elemento? Bom, quando você descobre quantos por cento de cada traço de caráter você tem, você vai conseguir saber exatamente quantos por cento de dependência emocional você tem. Por quê? Existem traços que têm uma tendência a ter a dependência emocional alta, como por exemplo, o oral, como por exemplo, o masoquista, o traço rígido, se estiver funcionando na dor. Então eu pego a soma desses percentuais e eu te digo exatamente, você tem X% de dependência emocional e precisa ser curado, precisa ser tratado. E se você tem a dependência emocional alta, você vai para o terceiro elemento, que é fazer com que a sua ambição seja baixa. Existem traços que a característica deles já é ter uma dependência, uma ambição baixa, ou seja, uma ambição que precisa ser provocada. O masoquista, por exemplo, precisa ter a ambição dele provocada, porque é natural dele se conformar. O oral precisa ter a ambição dele provocada, porque é natural dele se conformar. Quando você compreende isso aqui, você entende exatamente quais são os pontos que você precisa fazer para você poder mudar. Débora tá aqui. A Débora, gente, ela é aluna da minha mentoria. Conta um pouquinho aqui, me fala um pouquinho sobre como é que foi para você poder compreender e entender tudo isso? A parte do meu negócio em si, né? Porque quando eu comecei a te conhecer mesmo, eu tava no começo do empreendedorismo, né? Era o começo de tudo ainda, então eu tava meio perdidinha, não sabia nada de traço, não me conhecia, né? E aí você que abriu essa porta para mim, né? Começou a falar que a gente tinha uma forma de funcionar, que tinha os traços, aí eu fiz uma análise com você, né? Sim. Aí depois que eu fui entendendo a forma que eu funcionava, eu falei, nossa, eu acho que esse negócio vai dar certo, né? Aí entrei naquele mundo de afiliada, né? Aí depois eu vi que eu comecei a entrar na dor, vi que aquilo não era para mim, então você foi me trazendo essas clarezas, sabe? Você foi colocando o caminho na minha frente para eu seguir. Falou assim, olha, Débora, isso daqui te faz mal, isso daqui te faz bem. Então, olha, se eu fosse você, eu seguia nesse caminho aqui. Então, você que foi me dando a direção certa e graças a você, né, eu consegui me encontrar, recompensar os meus traços, né, fazendo aquilo que eu realmente gostava, me encontrei. Eu também brigava muito com meu namorado, a gente batia muito de frente, porque eu sou rigidona, né? Então, igual você falou. Quantos por cento, Débora, de rígida que você tem? Acho que é 30. Tô com o meu manualzinho Tá com aqui seu que eu manual, ganhei imprimiu o também. seu manual, né? Eu faço um Deixa eu ver. manual, Acho que é. gente, manual da mente. E aí, nesse manual tem mais de Aqui, ó. 130 páginas, ele é personalizado, aí você recebe exatamente aí desse. Ah, legal, Debs. Cadê? Rígida, quantos por cento? 33. 33, 33. Ainda tem um pouquinho mais. E aí, tipo, a gente sempre batia de frente, eu não conseguia entender, sabe? Aí eu fui entender que era por conta do meu pai, que me abandonou, realmente não tive a criação dele, interferiu muito no meu negócio, na minha vida pessoal, no meu crescimento, e eu ficava tipo, meu, como assim? Meu pai? Nada a ver, né? A gente não tem tanta clareza no começo, né? Depois que eu entendi, eu falei assim, caramba, é por isso que meu negócio tá travado, é por isso que meu relacionamento não vai pra frente. Depois que eu tive essa clareza, eu e o Fernando parou de brigar, eu comecei a tratar ele de outra forma, aquele tom de voz que você falou que eu fazia, eu parei de fazer, inclusive mês que vem agora a gente vai se mudar
Ai, que Graças à clareza fofinho! desse processo, a gente vai se mudar. A gente já está comprando Legal. os móveis aos poucos, está saindo um pouquinho do foco, né? Que eu não sei se você vai falar também da parte de doença emocional dos pais, né? Hoje Pais não, porque desnecessários. passei bastante tempo da aula. É muita coisa. Tem que fazer mais live do Mulher Antifrágil aí, que é muito assunto, hein, gente? A gente conseguiu entender a necessidade da gente seguir a nossa vida sem morar com nossos pais, né? Porque trava muito também. A loja dele era muito travada por conta da mãe dele, do pai dele. Então a gente tendo essa clareza, a gente consegue crescer, né? E Certo. foi muito bom para mim, sabe? Quando a gente começou o processo, a gente ficava puto às vezes, né? Falava, meu, como assim? Ela tá falando um monte de coisa. Meu, será que isso é verdade? Tipo, caramba, pegou lá de trás, desde quando a gente nasceu, trazendo para a realidade de hoje. Meu, era algo muito doido. Sem Eu palavras. falo que as pessoas, quando me conhecem e viram as minhas alunas, têm uma relação literalmente de amor e ódio por mim, sabe? Um dia vocês vão super me amar, no outro vão falar, nossa, mas que filha da puta, eu não acredito. Olha, não é possível que ela tá falando isso, não é Sim, possível, né, Deb? É bem assim, eu falo, sim. gente, só confia. E é muito bom É, isso. obrigada, viu? Muito Obrigada aí foda. pela sua participação. Quando você. Imagina se você pudesse, né, pegar e entender exatamente esse modo de funcionamento da sua mente. Porque quando você entende isso, gente, vocês param de ficar batendo cabeça naquelas coisas que não estão condizente com o seu jeito de funcionar. Então, gente, não é esforço. Não adianta você se esforçar e se esforçar de um jeito errado. Então, você entendeu aqui nessa aula o quê? Você entendeu que a sua mente tem um jeito único de funcionar e que através dos percentuais dos traços de caráter você sabe exatamente como que você funciona. Você entendeu que os seus traços estão funcionando na dor e quando está funcionando na dor faz você tomar as piores decisões e nem sabe. Você entendeu que dependendo dos seus percentuais de traço você já tem uma tendência a ter a dependência emocional. Entendeu que a dependência emocional te deixa conformada e diminui o seu nível de ambição. Eu te expliquei aqui, né, a diferença aí entre decisões conscientes e decisões inconscientes. E você viu aí na prática que existe uma maneira mais eficiente para você alcançar aquela vida que você merece, que eu falei no começo da aula. E aí, quando eu botei aqui os próximos passos, quais são os seus próximos passos? Como é que você pode acelerar os seus resultados? Eu criei justamente esse programa aqui, que é o Mulher Antifrágil, que foi esse programa aí que a Débora foi aluna da nossa última turma aí, né? O que acontece? Eu vou abrir aqui a área de membros para vocês verem. E aqui você tem 50 conteúdos. Aqui você tem aulas gravadas, né? Nessas aulas gravadas você vai entender em detalhes como que a sua mente foi formada, vai descobrir aí exatamente quantos por cento de cada traço de caráter você tem. Como é que você vai saber quantos por cento de cada traço de caráter você tem? Você primeiro vai assistir todas as aulas de preparação, tá vendo? Todas as aulas são vídeos, eles não são longos, tá? Apesar de parecer que tem muita coisa, eles não são vídeos longos, eu faço vídeos bem curtos para vocês começarem a entender, tá vendo? Não fica nada muito longo, mas vocês vão passando por toda essa etapa aqui e depois vocês passam por uma sessão de diagnóstico comigo. Aí vai ser só eu e você. Eu vou te dar as instruções de como você deve estar vestida para eu poder analisar o formato do seu rosto e o formato do seu corpo. Você só consegue saber quantos por cento você tem de cada traço quando eu analiso você, o seu rosto, o seu corpo. Eu vou analisar rosto, boca, olho, dente, tronco, vou analisar costas, bumbum, joelho, perna, o formato. Cíntia tem que estar pelada? Não, nem de calcinha e sutiã, basta um shortinho e um topzinho de malhar, tá bom? Preciso ver periquita de ninguém, é só vestida normal mesmo, dá pra saber. Então, assim, você vai saber exatamente qual é o percentual de dependência emocional, você vai aprender a identificar sozinha quais são os seus traços que estão funcionando na dor. Nós vamos montar juntas um plano emocional, um plano emocional que é 100% personalizado para você tirar os seus traços da dor e trazer os seus traços e colocar ele no recurso. Vai aprender o jeito certo de tomar decisões assertivas, vai aprender o jeito certo e mais rápido de você resolver qualquer problema, vai aprender como usar os recursos dos seus traços para conquistar o seu sonho, para conquistar uma relação saudável, para alavancar a sua carreira. Quando eu faço essa análise, aquele manual que a Débora mostrou,
Eu deixei aqui o manual de exemplo do meu marido, tá? Olha, tá vendo? São mais de 130 páginas. Na verdade, esse do meu marido aqui é a versão 2. Eu dei uma atualizada, então ele agora tá chegando aos 150 e poucas páginas. Então aqui ele tem exatamente o jeito dele funcionar. Ele tem exatamente o jeito que ele funciona. Deixa eu pegar as porcentagens dele aqui, ó. Isso aí é tudo explicando como que ele é, enfim. Aqui, ó, ele tem 28% de masoquista, 27% psicopata, 17% de oral, 15% de esquizoide, 13% de rígido. Aqui, eu já dou pra ele o percentual dele de dependência emocional e o percentual de ambição. Quantos por cento dele é racional e emocional? Quantos por cento dele espera que o outro faça e quantos por cento dele é executor? Você começa a entender. Você começa a entender quais são os conflitos que você vive dentro de você emocionalmente. Tá vendo? Tudo isso aqui. E esse aqui é um material que ele é personalizado. O que você não vai esperar de cada traço, como que você pode estimular cada traço, como que você faz para tirar os traços na dor. E o legal que eu faço também é o seguinte, você quando passar pela análise comigo, você vai me dizer quantas horas do dia você dorme. Digamos que seja 8 horas de sono. Eu desconto as 8 horas, das 24 horas, eu desconto as 8 horas de sono. E lembra que eu falei para vocês que vocês são os 5 traços? Esses traços, gente, eles precisam existir durante o dia. Só que ele tem que existir na proporção que você tem de cada traço. Então, como assim, Cíntia? Bom, o primeiro traço dele é masoquista. Quer dizer que nas horas em que ele está acordado, 4 horas e 30, ele tem que funcionar no modo masoquista. Depois, ele tem que ter 4 horas e 16 para o modo psicopata. 2 horas e 40 para o modo oral. Ou seja, tem que ser exatamente cronometrado. Não, existe um jeito de fazer, eu explico tudo isso direitinho lá dentro do Mulher Antifrágil, tá? Mas, se você deixa, por exemplo, um traço esquizoide sem existir, o traço oral sem existir, isso aqui já foi suficiente para colocar o traço na dor. Você tá sucumbindo à existência dele. Tá funcionando só no modo rígido, já é o suficiente para botar o traço na dor. Você tá exigindo demais daquele traço, ele tá existindo mais do que o suficiente. Entende, gente? Então é o seguinte, você que quiser fazer parte aí da nova turma, tá? Que a gente tá fechando a nova turma do Mulher Antifrágil. Você tem aqui, ó, as aulas já gravadas, que são essas aí que eu mostrei pra vocês, tá bom? A gente tem 3 encontros em grupo e ao vivo comigo. Cíntia, pra que são esses 3 encontros? Justamente para poder tirar as suas dúvidas. Justamente para que você possa entender como que você vai pegar e aplicar tudo isso na sua vida. Lembra do que eu te falei? Eu não quero, gente, que esse conteúdo te envolva. Eu quero que ele te desenvolva. Vocês vão assistir todas as aulas e vocês vão ficar pirada, vão ficar apaixonada. Eu sei que vai. E não tô sendo aqui arrogante, tá? Eu tenho feedback de diversas alunas. Eu sei que o conteúdo é extremamente envolvente, mas eu quero que ele te desenvolva. Então, as aulas ao vivo comigo, os 3 encontros ao vivo, é justamente para que você consiga se desenvolver. Beleza, como é que eu pego agora esse conhecimento aqui dos meus traços e faço tipo como a Débora? Resolvi minha dependência emocional. Tá até saindo de casa daqui a pouco. Como é que eu faço para resolver problema, Cíntia? Você falou que eu conseguiria resolver o problema muito mais rápido. Sim, tem um método para você resolver problemas quando você utiliza os seus traços de caráter. Então, isso tudo vai ser o que eu vou fazer com vocês no encontro ao vivo. De bônus, você vai receber uma sessão individual comigo, justamente para você saber quantos por cento de cada traço de caráter você tem. E além disso, você vai receber esse manual personalizado de funcionamento da sua mente, que foi esse que eu mostrei do meu marido. Não é necessariamente esse, porque a gente está na outra versão, tá bom? Na versão 3. Então, você vai receber um manual, ele tá mais completo. Eu coloquei mais coisas ali no que diz respeito à carreira, inclusive aqui no módulo Mulher Antifrágil, né? A gente tem aqui como é que você controla os seus traços, como é que você bota os traços no recurso, como é que você identifica, tá vendo? Tudo é aula, como é que você identifica na dor. E tem um módulo aqui justamente como é que você constrói uma carreira antifrágil, respeitando o modo de funcionamento da sua mente. E aí eu resolvi dar um bônus, que eu chamo aí de bônus de acelerador de resultado, para as 5 primeiras pessoas que fecharem o Mulher Antifrágil agora aqui na live, tá bom? Você vai ter uma consultoria de 1 hora individual comigo. E aí você vai escolher, ou essa consultoria vai ser pra gente montar um plano emocional para sua vida amorosa, para você ou arrumar um relacionamento saudável, sem toda essa parte tóxica da dependência emocional,
ou para você ajustar o relacionamento em que você está inserido, em que você já está vivendo. Ou então você pode usar para a gente fazer um plano emocional para sua vida financeira. Você que não consegue dar certo na vida financeira, você que faz as coisas e não consegue tá sempre ganhando e perdendo dinheiro, tá sempre naquele ciclo do quase que eu falei para vocês, né? Então, eu vou dar essa consultoria individual, não estava nos planos, eu pensei nisso na hora que eu estava justamente montando aqui, justamente porque eu vi vocês colocando muito de ou vida financeira ou relacionamento no formulário. E aí eu falei, caramba, deixa eu fazer então uma maneira deixa eu dar um jeito de conseguir fazer isso, né? Então, assim, gente, qual é o investimento para você poder participar do Mulher Antifrágil, tá? Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 149,70 ou quem tiver o cartão Mastercard ou Visa pode parcelar em 18 vezes, dá 18 de R$ 108,14, tá bom? Pode pagar no boleto também, aí você tem a opção lá de pagar no boleto à vista. Eu vou colocar aí no chat para vocês o link direto, tá bom? Para quem quiser fazer a compra, entrar e aí deixa eu falar como é que vai funcionar. Assim que vocês confirmarem a compra, vocês já vão receber aí no e-mail de vocês login e senha para vocês poderem... Ih, tô sem câmera. Login e senha para vocês poderem acessar. Então, vocês vão acessar, vão entrar lá, já vão começar a assistir as aulas. Não tem essa da aula ficar bloqueada e não sei o que, não tem nada disso. Quando vocês entrarem, já tá tudo desbloqueado. Até o módulo de questionário, onde vocês precisam preencher o questionário para passar pela análise comigo, tá bom? Então, assim que vocês entrarem, já tá tudo liberado. Vocês vão poder assistir as aulas no tempo de vocês, na hora em que vocês acharem que é mais importante para vocês. E eu vou colocar aqui também um link para quem quiser conversar com a minha equipe. Ah, Cíntia, eu tô com dúvida nisso, eu quero saber como é que eu posso fazer aquilo, então eu vou colocar aqui o link para quem quiser conversar também com a equipe, tá bom? E aí eu vou dar uma olhadinha agora aqui no chat para eu poder responder as dúvidas que vocês foram colocando. Eu vi que a Natália escreveu. Bom, tem gente que tá falando aqui como que eu faço para poder saber a porcentagem dos traços que eu me encaixo, né? E foi isso que eu falei, para vocês poderem entender como é que eu faço para poder saber se serve pro meu caso. Gente, serve pro caso de qualquer pessoa, tá bom? Qualquer ser humano que tem uma mente, isso serve. Claro, um ser humano que tem as capacidades cognitivas normais, né? Aquelas pessoas que têm alguma doença neurológica, não tem como a gente trabalhar isso, mas aí é em função de uma doença neurológica. Será que serve para o meu caso? De novo, né? Serve para qualquer caso. Inclusive, gente, eu não assisto TV, já tem mais de 10 anos. Mas sabe aquele menino que ganhou o Big Brother? Esse último Big Brother aí que teve? Alguma coisa, sei lá, Aguiari, sei lá. Esse menino aí que ganhou o Big Brother. Ele, um mês antes dele entrar pro Big Brother, ele passou pelo processo para poder saber quantos % de cada traço de caráter ele tinha. E por quê? Para ele poder chegar lá dentro do Big Brother e usar os recursos da mente dele para poder ganhar o jogo. Então serve para qualquer coisa. Quando ele precisava ser oral e se comunicar e persuadir e se conectar com as pessoas, ele usava lá os 20 e poucos % que ele tem de oral. Quando ele precisava ser rígido, executar, fazer as coisas, ele pegava e usava os recursos do rígido que ele tem. Ele fez, a esposa dele fez, a Maíra Cardi fez. Quem mais do meio artístico, não sei se vocês conhecem o pessoal do marketing digital, mas o Wendel Carvalho fez. Então, assim, essa metodologia é uma metodologia que ela é científica. Não foi eu que desenvolvi, como eu falei, isso começou lá na década do Freud. Não foi eu que desenvolvi isso. O que eu fiz do lado de cá? Eu peguei esse conhecimento científico e eu fiz adaptações para ele, para a realidade da mulher, para trazer isso para o universo da mulher. Isso aqui serve para homem ou para mulher. A Débora falou ali, quando eu quero alguma coisa eu peço pro Fernando, que é o namorado, o marido dela, que ele pediu para fazer também. Então, claro que ele não entrou por Mulher Antifrágil, mas eu fiz só a análise dele. Então, assim, serve tanto para homem quanto para mulher. Mas o que eu fiz foi pegar uma metodologia que já existia, adaptei para a realidade das mulheres. Porque o nosso universo ele é diferente do universo masculino. A gente precisa lidar com uma pressão da própria sociedade em que a gente está inserida. Depois que você passa dos 30 anos, você começa a ter uma cobrança muito maior das coisas de por que você não deu certo, por que isso, por que aquilo. Então eu precisei pegar todo esse conhecimento e adaptar para nossa realidade atual. Imagina, o negócio foi inventado na década de 30. A gente está nesse ano que a gente está agora aí que eu não sei direito. Então imagina, anos depois, então o que eu fiz foi isso, mas não foi eu que inventei.
inventei essa metodologia, mas ela já existe e ela funciona. E funciona para mulheres aqui no Brasil, para mulheres em mais de 25 países diferentes. Eu tenho alunas de Portugal. Então, assim, todas e de diversas situações diferentes, de diversos conceitos, diversos problemas diferentes. Então, sim, funciona para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de mulher, desde que você esteja disposta a se permitir participar dessa mentoria e se permitir vivenciar as coisas que vão ser ensinadas ali dentro, tá bom? Então, assim, Cíntia, eu não tenho dinheiro agora, eu não posso fazer. Se eu fizer, eu vou conseguir ter o dinheiro daqui a 30 dias? Não, eu jamais vou te prometer uma coisa dessa. Não existe isso. Isso aqui não é milagre e eu não vou te vender isso. Se hoje a realidade em que você está vivendo não te permite investir, né, na mentoria para você participar, jamais do lado de cá eu vou ficar com a minha cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que você deixou de pagar uma conta na sua casa para poder pagar a mentoria. Sabe por quê? Eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso do seu desenvolvimento enquanto mulher, mas desde que ele seja consciente. Chega das pessoas manipularem a sua mente. Chega de você ser manipulada pelas pessoas, as pessoas te manipularem, porque, gente, é muito fácil manipular o outro, principalmente para quem é desse meio e sabe exatamente o que falar para fazer vocês se convencerem de algo. Eu não estou aqui com essa posição, eu estou aqui com uma posição de te trazer um conceito, uma realidade, uma coisa que funciona. Mas eu quero que vocês venham para essa mentoria quando vocês estiverem realmente prontas para poder dar esse próximo passo. Eu não quero do lado de cá ninguém fazendo algo que não está respeitando principalmente o seu emocional de tomar essa decisão. Se eu tô aqui a aula inteira te explicando, te falando que vocês não precisam ter essa dependência emocional, que vocês precisam aprender a tomar decisões assertivas, não vai ser eu do lado de cá que vou induzir vocês a tomarem decisões erradas, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer a participação de todas vocês. Do lado de cá, como eu disse, eu respeito muito o ser humano, né? Não só as mulheres, mas o ser humano como um todo. Respeito o seu momento, respeito a sua dor, a sua história mais do que nunca. E eu tô do lado de cá para poder te ajudar a dar esses próximos passos. Então, fiquem à vontade, fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de todas. Tá? Espero as sugestões lá no direct, tá bom? Podem mandar lá no direct as sugestões de tema para a gente poder fazer a próxima aula, tá bom? Um beijo, meninas. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.